Patrícia Mendes, esse é o podcast Segunda Chance. Nós estamos aqui mais uma vez para que a gente possa falar do amor de Jesus, que a gente possa meditar um pouquinho sobre aquilo que Ele tem para contar para a gente. Nós estamos estudando o livro Eventos Finais. Esse livro pertence à Casa Publicadora Brasileira e todos os direitos são dela. Mas nós estamos assim fazendo alguns cortes no livro para que a gente possa meditar um pouco sobre o que Deus tem para a gente. Em alguns capítulos, talvez eu ache interessante fazer uma narração completa. Em outros, nem tanto. E não é porque um é mais importante do que o outro, mas às vezes o que eu tenho para dizer para vocês é muita coisa e aí eu prefiro pegar os tópicos mais importantes. Mas, se você tem interesse na leitura do livro por completo, você pode entrar no site CPB, C de casa, B de bola, P de pato, cpb.com.br, ou se você preferir, você pode ir ali no YouTube e você procura livro Eventos Finais, audiolivro, e você vai encontrar também para ouvi-lo completo, tá bom? Mas aqui a gente faz outras coisas, aqui a gente comenta, aqui a gente se emociona, aqui a gente faz testemunho, e é para isso que a gente está aqui. Eu tenho dito para vocês que eu sinto cada vez mais o desejo de tornar o podcast mais humanizado, a gente mais pertinho de vocês. Para quem não me conhece, vá na plataforma Instagram, eu estou lá, @patricia.mendes7, sua presença vai ser muito importante por lá. Todos os dias eu posto alguma coisa para que você possa refletir, para que você possa rir às vezes, para que a gente possa conversar, às vezes até coloco uma comidinha diferente. Então vai lá, segue no Instagram, patricia.mendes7. Eu tenho uma comunidade de mulheres cristãs e o meu sonho é que essa comunidade ela seja itinerante, que eu consiga levar esse evento do Confraria das Garotas para todas as partes do mundo onde a gente for convidado para ir. Porque o Confraria das Garotas tem transformado vidas. Eu só digo para vocês assim, eu recebo cada testemunho impactante das garotas que participam do Confraria. E eu ouço histórias lindas e o Confraria vai fazer 1 ano, ele é novinho, agora dia 5 de agosto de 2024, eu não sei quando que você vai ouvir esse podcast, deixa eu tomar uma aguinha. Eu não sei quando que você vai ouvir esse podcast, mas no dia 5 de agosto de 2024, nós vamos estar comemorando 1 ano de confraria, 1 ano de testemunhos, 1 ano de programações onde nós estivemos juntas e foi edificante para todas. Gente, foi perfeito. E vou dizer para vocês, Deus usou Confraria das Garotas para me abençoar muito e para me salvar de várias circunstâncias que eu estava vivendo que eu achei que não tinha saída. É por isso que eu quero levar esse projeto para todos os lugares do mundo onde eu puder estar. Eu quero mostrar para as pessoas que o testemunho de vida, as segundas chances que Deus dá para nós são reais. Porque o Confraria ele é uma extensão do Segunda Chance Podcast. É um momento que a gente separa no tempo para nos encontrar e permitir que mulheres que nós não conhecemos as histórias, elas contem para nós e conte para a gente qual foi a virada, qual foi a chave que Deus virou na vida delas.
mostrando para elas que havia uma segunda chance, que havia um recomeço. Então ore por mim, ore por nós, ore por esse projeto, ore por cada mulher que faz parte do Confraria. Nós temos uma comunidade que hoje é fechada para a região, mas eu estou orando a Deus para abrir esta comunidade para mais pessoas, mais mulheres, para que a gente possa fazer uma programação diferenciada para quem está distante. Então eu preciso das suas orações. Vou fazer uma oração com vocês, que hoje o tema que nós vamos falar é um tema muito histórico, ele é um tema polêmico, ele é um tema profético, apocalíptico, e talvez alguns já ouviram, talvez outros nunca nem ouviram falar disso que nós vamos estudar hoje nesse capítulo. Mas eu convido vocês para a gente fazer uma oração. Entendam desde já, o podcast Segunda Chance não se trata de religião, ele se trata da Bíblia, do espiritual, da vontade de Deus na nossa vida. Então, desde já eu digo para vocês, nenhum momento eu estou aqui para dizer da religião X, Y, B, tá bom? Quero que vocês fiquem bem tranquilos. E quando a gente tem dúvida espiritualmente de algum assunto, como aconteceu na minha vida, eu fiquei praticamente 20 anos longe da igreja, que eu tinha muitas dúvidas, né? Eu ficava perguntando para Deus, eu preciso entender esse negócio de salvação. Eu não entendo por que Jesus morreu na cruz por mim, qual que é o propósito disso, né? Eu queria saber o que é fé, porque as pessoas falam que a gente tem que ter fé, a gente tem que confiar. Do que o senhor está falando, né? O que é esse assunto? Eu realmente não entendia, realmente não tinha visão, e olha que praticamente eu nasci na igreja, né? Eu conto para vocês aqui que eu não nasci num lar cristão, mas assim que meus pais foram, eu era pequena, mas eu tinha muitas dúvidas quem era Jesus, eu tinha muitas dúvidas qual era esse plano que dizem da salvação. Talvez você tenha as mesmas dúvidas que eu. E o que eu te convido? Pega esse podcast aqui, faz uma maratona, vai no Segunda Chance, começa a puxar desde os primeiros assuntos, para que você possa entender, porque eu meio que fiz um storytelling, sabe? Eu fui vindo devagarzinho, ensinando vocês algumas coisas básicas, bem do começo, e aí os assuntos foram tomando outra forma. Então faça isso, vai ser bom para você, tá bom? E eu quero fazer uma oração, pedir para que Jesus esteja aqui com a gente. Depois eu vou beber um gole de água. Peço desculpa para vocês, eu tô com a garganta bem seca, eu trabalhei muito hoje. Mas nós vamos aqui juntos aprender um pouquinho mais de Jesus. Se você puder fechar os seus olhos onde você está, muito bem. Se você estiver dirigindo ou fazendo outras coisas, só coloque seu pensamento junto com a gente. Senhor Jesus, muito obrigada porque estamos aqui novamente. Eu não sei quem está me ouvindo do outro lado, mas eu peço que o Senhor neste momento abrace com todo o seu amor, com todo o seu carinho, como o Senhor tem me abraçado. Eu tenho sentido, Pai, a Tua presença, a presença do Espírito Santo. São tantas as lutas que a gente está enfrentando ultimamente, tanta coisa, Pai. Mas o Senhor tem sido tão bondoso, tão amoroso, tão generoso com a nossa vida. Obrigada. Obrigada pela vida, pela saúde. Obrigada pelo Teu amor. Obrigada pelos anjos que têm nos guardado de todo mal, guardado a nossa família. Senhor, se tem alguém aqui neste momento que estiver me ouvindo, que estiver triste, desesperado, coração apertado, às vezes com ansiedade, aquela crônica, sabe, que tira o nosso chão, que tira a nossa respiração, que deixa a gente passando mal. Se tiver alguém aqui que se sente com
muita tristeza, deprimido. Meu Deus, pelo sangue de Jesus, abraça, cuida, protege, ampara essas pessoas em teus braços. Elas precisam de ti. E assim como o Senhor faz comigo, todo o tempo eu peço que o Senhor cuide deles também. Agora a gente vai abrir aqui para ler o livro e eu peço a Ti discernimento para mim e para todos que vão ouvir. Que os Teus anjos possam falar ao nosso coração. Que o Espírito Santo também se coloque pertinho do nosso ouvido, da nossa mente. E sem deixar a gente aqui cheio de críticas e problemas para lidar com o assunto, a gente reflita com amor, com carinho sobre isso, te peça motivos e sinais e que o Senhor nos mostre o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não. Mas nos una em amor, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Livro Eventos Finais, nós vamos ler o capítulo 9, me perdoa. E nós vamos entrar aqui no capítulo 9 e eu vou te convidar para que você possa ouvir e que Deus te abençoe durante essa nossa narração e comentários. Capítulo 9, Leis Dominicais. Perdão, gente. O desafio de Satanás à autoridade de Deus. Deus denuncia a Babilônia porque tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º, santificando este dia e separando-o de todos os outros como sagrado à sua própria pessoa, para que fosse observado por seu povo durante todas as suas gerações. Mas o homem do pecado, exaltando-se acima de Deus, assentando-se no templo de Deus e ostentando-se como se fosse o próprio Deus, cuidou em mudar os tempos e as leis. Este poder, tencionando provar que não somente era igual a Deus, mas estava acima de Deus, mudou o dia de repouso, colocando o primeiro dia da semana onde deveria estar o 7º. E o mundo protestante tem admitido que este filho do papado seja considerado sagrado. Na palavra de Deus, isto é chamado de fornicação. Este capítulo é o capítulo de Apocalipse, capítulo 14, e propriamente o verso 8. Durante a dispensação cristã, o grande inimigo da felicidade do homem fez do sábado do 4º mandamento um objeto de ataque especial. Satanás diz: eu atravessarei os propósitos de Deus. Capacitarei meus seguidores a porem de lado o memorial de Deus, o sábado do 7º dia. Assim mostrarei ao mundo que o dia abençoado e santificado por Deus foi mudado. Esse dia não perdurará na mente do povo. Apagarei a lembrança dele. Porei em seu lugar um dia que não leve as credenciais de Deus. Um dia que não seja um sinal entre Deus e seu povo. Levarei os que aceitarem este dia a porem sobre ele a santidade que Deus pôs sobre o 7º dia. Na peleja a ser travada nos últimos dias estarão unidos em oposição ao povo de Deus todos os poderes corruptos que apostataram da lealdade à lei de Deus. Nessa peleja, o sábado do 4º mandamento será o grande ponto em litígio, pois no mandamento do sábado, o grande legislador se identifica como Criador dos céus e da terra. Certamente guardarei os meus sábados, diz o Senhor, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Isso está em Êxodo 31, verso 13.
Alguns procurarão colocar obstáculos no caminho da observância do sábado, dizendo: não sabeis que dia é o sábado. Mas parecem saber quando chega o domingo e têm manifestado grande zelo em fazer leis, impondo sua observância. Por muitos anos, temos esperado que seja promulgada uma lei dominical em nosso país. E agora que o movimento está precisamente diante de nós, perguntamos: o que nosso povo pretende fazer neste sentido? Devemos buscar especialmente a Deus, pedindo que agora seja concedido graça e poder a seu povo. Deus vive e não cremos que chegou plenamente o tempo em que Ele queira que nossa liberdade seja restringida. O profeta viu 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre as árvores, nem sobre alguma coisa. Outro anjo, que subia do nascente do sol, gritou para eles dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos em suas frontes os servos do nosso Deus. Isso aponta para a obra que temos de fazer agora: clamar a Deus para que os anjos segurem os 4 ventos até que sejam enviados missionários a todas as partes do mundo e tenham proclamado a advertência acerca da desobediência à lei de Deus. O movimento dominical está agora abrindo caminho nas trevas. Os líderes encobrem a verdadeira questão e muitos que se unem ao movimento não percebem para onde propende a tendência oculta. Eles estão agindo como cegos. Não veem que se um governo protestante abandona os princípios que deles fizeram uma nação livre e independente e, pela legislação, introduz na Constituição princípios que propaguem a falsidade e ilusão papal, eles estão se lançando nos horrores romanos da Idade Média. Muitos há, mesmo entre os que se empenham neste movimento, em favor da imposição do domingo, que se acham cegos aos resultados que seguirão a essa ação. Não veem que golpeiam diretamente a liberdade religiosa. Muitos existem que jamais compreenderam as reivindicações do sábado bíblico e o falso fundamento sobre o qual repousa a instituição do domingo. Os que se empenham em conseguir uma emenda à Constituição para obter uma lei que impõe a observância do domingo mal compreendem qual vai ser o resultado. Uma crise está iminente diante de nós. É nosso dever fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para evitar o perigo que se aproxima. Sobre homens e mulheres de oração em todas as partes do país, recai a grande responsabilidade de pedir que Deus afaste essa nuvem do mal e conceda mais alguns anos de graça para trabalharmos para o Mestre. Os que estão agora guardando os mandamentos de Deus precisam pôr-se em atividade para obter a ajuda especial que só Deus pode dar-lhes. Devem trabalhar mais diligentemente para adiar até quando for possível a calamidade que se aproxima. O povo de Deus que guarda os mandamentos não deve permanecer calado neste tempo, como se aceitássemos a situação de bom grado. Não estamos cumprindo a vontade de Deus se nos deixarmos ficar em quietude, nada fazendo para preservar a liberdade de consciência. Fervente e eficaz oração deve ascender ao céu para que essa calamidade seja deferida até que possamos realizar a obra por tanto tempo negligenciada. Haja os mais fervorosos e, com as suas orações, devemos trabalhar em harmonia com as nossas orações e labuta. Há muitos que estão despreocupados e se acham, por assim dizer, adormecidos. Eles dizem: se a profecia predisse a imposição da observância do domingo, a lei certamente será promulgada.
E tendo chegado a esta conclusão, assentam-se em calma expectativa do evento, confortando-se com o pensamento de que Deus protegerá seu povo no tempo de angústia. Mas o Senhor não nos livrará se não fizermos algum esforço para realizar a obra que Ele nos confiou. Como fiéis atalaias, deveis dar o aviso ao ver que vem a espada, para que homens e mulheres, pela ignorância, não sigam um rumo que evitariam se conhecessem a verdade. Não podemos trabalhar para agradar a homens que irão empregar sua influência para reprimir a liberdade religiosa e pôr em execução medidas opressivas para levar ou compelir seus semelhantes a observar o domingo como sábado. O primeiro dia da semana não é um dia para ser reverenciado, é um sábado espúrio e os membros da família do Senhor não podem ter parte com os homens que o exaltam e violam a lei de Deus pisando o seu sábado. O povo de Deus não deve votar para colocar tais homens em cargos oficiais, pois assim fazendo são participantes nos pecados que eles cometem enquanto investidos destes cargos. Espero que a trombeta dê o sonido certo no tocante a esse movimento da lei dominical. Penso que seria melhor, diz Ellen White, em nossas revistas, o assunto da perpetuidade da lei de Deus se tornasse uma especialidade. Devemos agora fazer tudo o que for possível para derrotar esta lei dominical. Quando nossa nação renunciar os princípios de seu governo de tal forma que vote uma lei dominical, nesse próprio ato o protestantismo dará mão ao papado. Os protestantes lançarão toda a sua influência e poder ao lado do papado. Por um ato nacional, impondo o falso sábado, lhes darão vida e vigor à corrompida fé de Roma, avivando sua tirania e opressão da consciência. É importante eu dar uma paradinha aqui para dizer assim para vocês historicamente, né? Roma tem uma história de grandes situações que foram causadas à humanidade por coisas que eles acreditavam e eles impunham. E muitas pessoas sofreram por isso. Quando houve a separação, né, de Roma com os protestantes, qual era a ideia? A ideia era que os protestantes seguissem um caminho diferente daquilo que estava sendo imposto pelo Papa naquele momento. É importante a gente colocar que o que está sendo dito aqui não está sendo dito contra pessoas que pertencem àquela religião. Isso é importante para todos, seja você católico, seja você protestante, espírita. Não estamos aqui falando desta ou daquela pessoa em particular, ou de você que acredita em algo. Aqui está se falando sobre um sistema que por um certo tempo criou uma opressão muito grande e esse sistema, ele fez com que outros sistemas rompessem com ele, por conta disso e outras coisas. E por causa disso, aqui ela menciona que quando houver essa junção de ideias, todo mundo vai se unir novamente. Vou dar uma dica para vocês. Nesse momento, nós estamos numa corrida muito importante sobre a questão do meio ambiente. E essa questão do meio ambiente, especificamente, em todas as formas que ela está sendo propagada, ela está sendo propagada para que haja um dia de descanso na Terra. Talvez você não ouviu sobre isso, mas se você estudar isso a fundo e buscar no YouTube e outras reportagens, eu posso até trazer depois num outro capítulo para vocês sobre isso, eu até vou tentar encontrar enquanto eu estou conversando com vocês sobre esse assunto, mas hoje já existe uma união muito grande que não é usada por motivos religiosos, mas essa união ela está sendo propagada
como se fosse um bem comum para todos sobre a terra. E com isso, sem as pessoas perceberem, como eu li aqui, sem as pessoas perceberem, elas estarão todas unidas num único dia de observância, que será o domingo. E o domingo não é o dia que foi criado por Deus para que a gente abençoe, santifique e descanse, tá? Isso é bíblico, e se você tem qualquer dúvida, eu tenho alguns podcasts antes desse, mas você pode abrir a sua Bíblia em Êxodo 20 e você pode meditar ali do verso 1 até o verso 17, onde estão os mandamentos de Deus que foram escritos com o dedo de Deus, tá? Dá uma lidinha. Qualquer dúvida, você pode ir lá no meu Instagram, patricia.mendes7, me chamar no direct, e aí a gente pode te mandar mais materiais sobre isso. Mas a leitura de hoje vai ser muito rica, então permanece aqui com a gente. Os protestantes lançarão toda a sua influência e poder ao lado do papado. Por um ato nacional impondo falso sábado, eles darão vida e vigor à corrompida fé de Roma, avivando sua tirania e opressão da consciência. Entende? Aqui a gente está falando de um sistema que já existiu no passado e vai retornar agora com uma roupagem, usando uma coisa que as pessoas têm total interesse, que é o meio ambiente, para poder trazer sobre a consciência das pessoas algo que as pessoas não estão imaginando que está por trás desse pano, dessa cortina, tá? Mais cedo ou mais tarde serão aprovadas leis dominicais. Em breve serão impostas as leis dominicais e homens em posições de confiança ficarão furiosos com o pequeno número do povo de Deus que guarda os mandamentos. Ou seja, haverá um povo, quando a gente fala em número pequeno, a gente está falando da palavra remanescente, um povo pequeno, né? Haverá um povo, independente de religião, não tem a ver com religião, mas haverá um povo que guarda os mandamentos de Deus. Esses mandamentos que eu falei para vocês lerem aí em Êxodo 20, tá? E por causa deste pequeno povo, haverá pessoas furiosas para que essas pessoas parem de ser fiéis aos mandamentos, ok? A profecia do capítulo 13 do Apocalipse declara que o poder representado pela besta de cornos semelhante aos do cordeiro fará com que a terra e os que nela habitam adorem o papado, ali simbolizado pela besta semelhante ao leopardo. Esta profecia se cumprirá quando aquela nação impuser a observância do domingo, que Roma alega ser um reconhecimento especial de sua supremacia. A corrupção política está destruindo o amor à justiça e a consideração para com a verdade. E mesmo na livre América do Norte, governantes e legisladores, a fim de conseguir o favor do público, cederão ao pedido popular de uma lei que imponha a observância do domingo. Não sei se alguns de vocês viram, uns dias atrás, houve, se eu não me engano, 1 ou 2 estados nos Estados Unidos que impôs para as escolas os mandamentos. Eu tenho uma particularidade no meu pensamento aqui sobre isso. Eu não acredito que isso seja bom. Eu nunca acredito que quando o Estado ou quando um país ou quando a política se envolve com religião, isso pode dar certo, porque nós estamos falando de muitas cabeças diferentes. Então, não sei se vocês ouviram sobre isso, mas se vocês não viram, também é um outro Google que vocês podem dar aí, tá bom? Continuando a nossa leitura. Satanás dá sua interpretação aos eventos, e os homens pensam como ele quer que o façam, que as calamidades que enchem a terra constituem um resultado da transgressão do domingo.
Tensionando aplacar a ira de Deus, esses homens influentes fazem leis impondo a observância do domingo. Tá? Isso é bem dito claramente naquele Laudato Si. Esta mesma classe apresenta a alegação de que a corrupção que rapidamente se alastra é atribuível em grande parte à profanação do descanso dominical e que a imposição da observância do domingo melhoraria grandemente a moral da sociedade. Insiste-se nisso especialmente na América do Norte, onde a doutrina do verdadeiro sábado tem sido mais amplamente pregada. O protestantismo dará a mão da comunhão ao poder romano. Então haverá uma lei contra o sábado da criação divina, e será nessa ocasião que Deus efetuará sua estranha obra na terra. Não conseguimos ver como a Igreja Romana poderá desembaraçar-se da acusação de idolatria. E esta é a religião que os protestantes estão começando a encarar com tanto agrado e que finalmente se unirá com o protestantismo. Esta união não será, porém, efetuada por uma mudança no catolicismo, pois Roma não muda. Ela declara possuir infalibilidade. É o protestantismo que mudará. A adoção de ideias liberais, de sua parte, o conduzirá ao ponto em que possa apertar a mão do catolicismo. O pretenso mundo protestante formará uma confederação com o homem do pecado, e a Igreja e o mundo estarão em corrupta harmonia. O romanismo no Velho Mundo e o protestantismo apóstata no Novo adotarão uma conduta idêntica para com aqueles que honram todos os preceitos divinos. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhe apoie as instituições, a América protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana, e a inflição de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. A imposição da guarda do domingo pelos protestantes é uma obrigatoriedade do culto ao papado. No próprio ato de impor um dever religioso por meio do poder secular, formariam as igrejas mesma uma imagem à besta. Daí a obrigatoriedade da guarda do domingo nos Estados Unidos equivaler a impor a adoração à besta e a sua imagem. Quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, quando por influência dessa tríplice aliança a América do Norte for induzida a repudiar todos os princípios de sua Constituição, que fizeram dela um governo protestante republicano, e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Ao aproximar-nos da última crise, é de vital importância que existam entre as instrumentalidades do Senhor harmonia e união. O mundo está cheio de tempestade, guerra e contenda. Contudo, ao mando de um chefe, o poder papal, o povo se unirá para opor-se a Deus na pessoa de suas testemunhas. Essa união é cimentada pelo grande apóstata. Leis impondo a observância do domingo como sábado ocasionarão uma apostasia nacional dos princípios do republicanismo em que se baseia o governo. A religião do papado será aceita pelos governantes. Só um momento. A religião do papado será aceita pelos governantes e será invalidada a lei de Deus. É evidente que uma época de grandes trevas intelectuais tem sido favorável ao êxito do papado. Ainda será demonstrado que uma época de grande luz intelectual também é favorável ao seu êxito. No movimento ora em ação nos Estados Unidos a fim de conseguir para as instituições e usos da Igreja o apoio do Estado,
os protestantes estão a seguir as pegadas dos romanistas. Na verdade, mais que isto, estão abrindo a porta para o papado a fim de adquirir na América protestante a supremacia que perdeu no Velho Mundo. A fim de se fazerem populares e conquistarem a simpatia do povo, os legisladores hão de ceder ao desejo deste de obter leis dominicais. Por um decreto que visará impor uma instituição papal em contraposição à lei de Deus, a nação americana se divorciará por completo dos princípios da justiça. Como a aproximação dos exércitos romanos foi um sinal para os discípulos da iminente destruição de Jerusalém, assim essa apostasia será para nós um sinal de que o limite da paciência de Deus está atingido. Precisamos tomar a firme posição de que não reverenciaremos o primeiro dia da semana como sábado, pois ele não é o dia que foi abençoado e santificado por Deus. E reverenciando o domingo, nós nos colocaríamos ao lado do grande enganador. Quando for invalidada a lei de Deus e a apostasia se tornar um pecado nacional, o Senhor agirá em favor de seu povo. O povo dos Estados Unidos tem sido um povo favorecido, mas quando eles restringirem a liberdade religiosa, renunciarem ao protestantismo e apoiarem o papado, a medida de sua culpa estará cheia e nos livros do céu será escrito apostasia nacional. Quando a nossa nação, os Estados Unidos, diz ela, em suas assembleias legislativas promulgar leis que restringam a consciência das pessoas quanto aos seus privilégios religiosos, impondo a importância e a observância do domingo e exercendo poder opressor contra os que guardam o sábado do sétimo dia, a lei de Deus será, para todos os efeitos, invalidada em nosso país e a apostasia nacional será seguida de ruína nacional. É ao tempo da apostasia nacional, quando agindo segundo os métodos de Satanás, os governantes da terra se enfileirarem ao lado do homem do pecado. É então que a medida da culpa se encherá. A apostasia nacional é o sinal para a ruína da nação. Princípios católicos romanos serão adotados sob o cuidado e a proteção do Estado. Esta apostasia nacional será rapidamente seguida pela ruína nacional. Quando as igrejas protestantes se unirem com o poder secular para amparar uma religião falsa, a qual se opuseram os seus antepassados, sofrendo com isso a mais terrível perseguição, então o dia de repouso papal será tornado obrigatório pela autoridade mancomunada da Igreja e do Estado. Haverá uma apostasia nacional que só terminará em ruína nacional. Quando o Estado usar seu poder para impor os decretos e amparar as instituições da Igreja, então a América protestante terá formado uma imagem do papado e haverá uma apostasia nacional que só terminará em ruína nacional. A história se repetirá. A religião falsa será exaltada. O primeiro dia da semana, um dia comum de trabalho que não possui santidade alguma, será estabelecido como foi a estátua de Babilônia. A todas as nações, línguas e povos se ordenará que venerem este sábado espúrio. O decreto impondo a veneração desse dia se estenderá a todo o mundo. Quando a América, o país da liberdade religiosa, se aliar com o papado, a fim de dominar as consciências e impelir os homens a reverenciar o falso sábado, os povos de todos os demais países do mundo hão de ser induzidos a imitar-lhe o exemplo. A questão do sábado será o ponto controverso no grande e final conflito em que o mundo inteiro há de ser envolvido. As nações estrangeiras seguirão o exemplo dos Estados Unidos, posto que ela seja a líder, a mesma crise atingirá todo o nosso povo em toda parte do mundo. A substituição do verdadeiro pelo falso é o último ato do drama. Quando essa substituição se tornar universal, Deus se revelará.
Quando as leis dos homens forem exaltadas acima das leis de Deus, quando os poderes da terra procurarem obrigar os homens a guardar o primeiro dia da semana, sabei que chegou o tempo para Deus agir. A substituição da lei de Deus pelas dos homens, a exaltação por autoridade meramente humana do domingo posto em lugar do sábado bíblico, é o derradeiro ato do drama. Quando essa substituição se tornar universal, Deus se revelará. Ele se erguerá em sua majestade para sacudir terrivelmente a terra. Os ímpios declaravam que tinham a verdade, que havia milagres entre eles, que anjos do céu conversavam e andavam com eles, que grande poder e sinais e maravilhas eram realizados em seu meio, e que isso constituía o milênio temporal que aguardavam há tanto tempo. Todo mundo se convertera e estava em harmonia com a lei dominical. Isso foi um pensamento que Ellen White colocou de acordo com uma visão que ela teve sobre este assunto, de como seria o comportamento no tempo do fim diante de tais situações que venham a ocorrer agora. O mundo todo há de ser instigado à inimizade contra os adventistas do sétimo dia e todo aquele que se voltar a guardar o sábado bíblico. Por quê? Porque estas pessoas não rendem homenagem ao papado, honrando o domingo. É uma instituição que deve ter um poder anticristão. Os que calcam aos pés a lei de Deus fazem leis humanas que eles obrigarão as pessoas a aceitar. Homens imaginarão, deliberarão e planejarão o que irão fazer. O mundo inteiro guarda o domingo, diziam eles. E por este povo, cujo número é tão pequeno, não haveria de proceder de acordo com as leis do país? Então aqui ela está fazendo um comparativo, né? Hoje o mundo guarda o domingo, a grande maioria guarda o domingo. E o que vai acontecer é que este povo pequeno, seja ele de uma religião ou não, porque eu conheço muitas pessoas que não têm religião e elas guardam o sábado, por incrível que pareça. Eu sempre falo que há uma igreja silenciosa na terra, que não são frequentadores de igreja nenhuma, mas são leitores exímios da palavra de Deus e que guardam o sábado, acreditam nisso. Então não é por uma religião, mas aqui está dizendo que todos os dirigentes da terra vão chegar à conclusão: ué, todo mundo guarda, esse povo não? A gente precisa fazer alguma coisa para que eles façam isso, né? Porque é como se fosse um povo que vai meio que atrapalhar algum plano, né? O chamado mundo cristão será o palco de grandes ações decisivas. Homens com autoridade promulgarão leis para controlar a consciência, segundo o exemplo do papado. Babilônia fará que todas as nações bebam do vinho da sua ira, da ira da sua prostituição. Toda nação será envolvida. João, o revelador, que contou para a gente tudo que está lá em Apocalipse, declara o seguinte sobre este tempo: tem estes um só pensamento. Está em Apocalipse 18, do verso 3 ao verso 7, e em Apocalipse 17, do verso 13 ao 14. Haverá um laço de união universal, uma grande harmonia, uma confederação de forças satânicas, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Assim é manifestado o mesmo poder arbitrário e opressor contra a liberdade religiosa, contra a liberdade de adorar a Deus de acordo com os ditames da consciência, que foi manifestado pelo papado, quando no passado ele perseguiu os que ousaram recusar conformar-se aos ritos e cerimônias religiosas dos romanistas. Todo mundo cristão estará envolvido no grande conflito entre a fé e a incredulidade. Toda a cristandade estará dividida em duas grandes classes: os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, e os que adoram a besta e sua imagem e recebem o seu sinal. Como o sábado se tornou ponto especial de controvérsia por toda a cristandade,
e as autoridades religiosas e seculares se combinaram para impor a observância do domingo, a recusa persistente de uma pequena minoria em ceder à exigência popular fará com que esta minoria seja objeto de ódio universal. Quando o decreto promulgado pelos vários governantes da cristandade contra os observadores dos mandamentos lhes retirar a proteção do governo, abandonando-os ao que eles desejam, a destruição, o povo de Deus fugirá das cidades e vilas e reunir-se-á em grupos, habitando nos lugares mais desertos e solitários. Os que compõem nossas igrejas têm traços de caráter que, se não forem muito cuidadosos, os levarão a sentirem-se indignados, porque, devido a falsas informações, é tirada sua liberdade de trabalhar no domingo. Não vos encolerizeis por causa dessa questão, mas levai tudo a Deus em oração. Só Ele pode refrear o poder dos governantes. Não procedais irrefletidamente, que ninguém se vanglorie insensatamente da sua liberdade, usando-a por pretexto da malícia, mas como servos de Deus, tratai a todos com honra, amai aos irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Isso está em 1 Pedro 2,17. Este conselho, ele deve ser de real valor para todos aqueles que forem levados a situações difíceis. Não se deve manifestar coisa alguma que denote provocação ou possa ser interpretado como maldade. Procurai responder à vossa pergunta quanto ao que deveis fazer no caso de serem decretadas leis dominicais. E ela fala: a luz que me foi dada pelo Senhor numa ocasião em que esperávamos justamente esta crise que parece estar se aproximando de vocês, foi que quando o povo estivesse sendo por um poder de baixo compelido à observância do domingo, nós agíssemos e demonstrássemos prudência, deixando nosso trabalho ordinário nesse dia e dedicando a nossa vida às atividades missionárias. Desafiar as leis dominicais não fará senão fortalecer em suas perseguições os fanáticos religiosos que as buscam impor. Não lhes deis ocasião alguma de vos chamarem violadores da lei. Ninguém receberá o sinal da besta pelo fato de mostrar que compreende a sabedoria de manter a paz mediante a abstenção de trabalho que constitua delito. O domingo pode ser empregado para devolver vários ramos de trabalho que muito farão em proveito do Senhor. Podem realizar-se nesse dia reuniões ao ar livre ou em casas de família. Pode fazer-se trabalho de casa em casa. Os que escrevem podem consagrar esse dia para redigir seus artigos. Realizem-se cultos religiosos no domingo, sempre que possível. Tornem-se essas reuniões vivamente interessantes, cantem verdadeiros hinos de reavivamento e fala-se com firmeza e poder do amor de Cristo. Levai os estudantes para fora a fim de realizarem reuniões em lugares diferentes e efetuarem obra médico-missionária, por exemplo. Eles encontrarão as pessoas em casa e terão excelente oportunidade para apresentarem a verdade. Esta maneira de passar o domingo é sempre agradável ao Senhor. O zelo dos que obedecem ao Senhor aumentará à medida que o mundo e a igreja se unirem para invalidar a lei. Toda objeção levantada contra os mandamentos de Deus abrirá o caminho para o avanço da verdade e habilitará os seus defensores a apresentarem seu valor perante os homens. Há uma beleza e poder na verdade que nada poderá tornar tão evidente como a oposição e a perseguição. Este tempo em que se faz tanto esforço para impor a observância do domingo é a verdadeira oportunidade para apresentar ao mundo o autêntico sábado em contraste com o falso. O Senhor, em sua providência, está muito à frente de nós. Ele tem permitido que essa questão do domingo seja realçada para que o sábado do quarto mandamento possa ser apresentado perante as assembleias legislativas.
Assim, os dirigentes da nação poderão ter a atenção despertada para o testemunho da palavra de Deus a favor do verdadeiro sábado. Os seguidores da verdade bíblica, são agora compelidos a escolher entre desrespeitar um claro preceito da palavra de Deus ou perder a liberdade. Se renunciarmos à palavra de Deus e aceitarmos costumes e tradições humanos, talvez ainda nos seja permitido viver entre os homens, comprar e vender e ter os nossos direitos respeitados. Se, porém, mantivermos a lealdade a Deus, isso se dará à custa de nossos direitos entre os homens, pois os inimigos da lei de Deus têm se coligado para esmagar o juízo independente nas questões da fé religiosa e do controle das consciências humanas. O povo de Deus reconhecerá o governo humano como sistema estabelecido por determinação divina e, por preceito e exemplo, ensinará a obediência a ele como dever sagrado enquanto sua autoridade for exercida em sua legítima esfera de ação. Mas quando as suas reivindicações estão em desacordo com as reivindicações de Deus, devemos escolher obedecer antes a Deus do que aos homens. A palavra de Deus precisa ser reconhecida e obedecida como autoridade acima de toda legislação humana. O assim diz o Senhor não deve ser posto de lado por um assim diz a igreja ou o Estado. A coroa de Cristo deve ser erguida acima de todos os diademas dos potentados terrestres. Satanás oferece aos homens os reinos do mundo se lhe concederem a supremacia. Muitos fazem isso e renunciam ao céu, antes morrer do que pecar. É melhor passar necessidade do que defraudar. É melhor passar fome do que mentir. Esta visão clara que dá pra gente, ter uma ideia do que pode vir a acontecer, eu sinto que não é pra gente ter medo, não é pra gente ficar preocupado, mas é pra gente refletir, Haverá algo acontecendo na Terra que vai fazer com que a gente tome decisões, ainda que inconscientes, Ainda que inconscientes. A lei de Deus, pela intervenção de Satanás, irá ser invalidada. Na terra será alardeada liberdade, porém a liberdade religiosa terá o seu fim. A luta será decidida no que toca ao assunto do sábado e agitará o mundo inteiro. Uma grande crise aguarda o povo de Deus. Muito em breve, nossa nação procurará impor a todos a observância do primeiro dia da semana como dia sagrado. E ao fazer isso, eles não hesitarão em compelir os homens contra a voz de sua própria consciência, a observarem um dia que a nação declara ser o sábado. Entraremos e travaremos a batalha pelo sábado do 7º dia. As autoridades nos Estados Unidos e em outros países se levantarão em seu orgulho e poder e farão leis para restringir a liberdade religiosa. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através da voragem para apanhar a mão do espiritismo e estender-se-ão por sobre o abismo para dar mãos ao poder romano, e sob a influência dessa tríplice união, este país seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos da consciência. Todos quantos não se curvarem ao decreto dos concílios nacionais e obedecerem às leis nacionais para exaltar o sábado instituído pelo homem do pecado, para menosprezar o santo dia de Deus, sentirão não somente o poder opressivo do papado, mas do mundo protestante, a imagem da besta. As organizações religiosas que recusam ouvir as mensagens de advertência da parte de Deus estarão sob forte engano e se unirão com o poder civil para perseguir os santos. As igrejas protestantes se unirão com o poder papal para perseguir o povo de Deus que guarda os mandamentos. Esse poder semelhante a um cordeiro se une com o dragão para pelejar contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo.
A igreja apelará para o braço forte do poder civil e nesta obra unir-se-ão romanistas e protestantes. Os que viverem durante os últimos dias da história terrestre saberão o que significa ser perseguido por causa da verdade. Nos tribunais prevalecerá a injustiça. Os juízes recusarão ouvir as razões dos quais são leais aos mandamentos de Deus, porque sabem que os argumentos em favor do quarto mandamento são irrefutáveis. Eles dirão: temos uma lei e, de conformidade com a nossa lei, ele deve morrer. A lei de Deus não é nada para eles. Nossa lei lhe é suprema. Os que respeitam essa lei humana serão favorecidos, mas não serão concedidos favores aos que não se submeterem ao falso sábado. Se formos levados aos tribunais, devemos abrir mão de nossos direitos, a menos que isso nos ponha em conflito com Deus. Não estamos pleiteando os nossos direitos, mas o direito de Deus ao nosso serviço. O mesmo espírito despótico que noutras eras tramou contra os fiéis há de tentar extirpar da face da terra os que temem a Deus e obedecem à sua lei. A riqueza, o gênio e a educação hão de aliar-se a fim de cobri-los de ignomínia. Magistrados perseguidores, ministros e membros de igreja hão de conspirar com eles. De viva voz e com a pena, com ameaça, escárnio e zombaria, hão de tentar derrotar a sua fé. Um tempo virá em que, por defendermos a verdade bíblica, seremos considerados traidores. Os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem, como que a derribar as restrições morais da sociedade, causando anarquia e corrupção e atraindo juízos de Deus sobre a terra. Declarar-se-á que seus conscienciosos escrúpulos são teimosia, obstinação e desdém à autoridade. Serão acusados de deslealdade para com o governo. Todo o que nesse dia mau se dispuser a servir a Deus com destemor, segundo os ditames de sua consciência, necessitará de coragem, firmeza e do conhecimento de Deus e sua palavra, pois os que forem fiéis a Deus serão perseguidos e seus motivos impugnados, desvirtuados seus melhores esforços e seus nomes repudiados como um mal. As perseguições dos protestantes pelo romanismo, por cujo intermédio a religião de Jesus Cristo quase foi aniquilada, serão mais que igualadas quando o protestantismo e o papado se unirem. Então, essa partezinha que eu li para vocês entenderam? Aquilo que aconteceu com Jesus lá atrás, quando houve toda uma perseguição, vai acontecer novamente. Satanás tem milhares de meios de agressão disfarçados que serão usados contra o leal povo de Deus que guarda os mandamentos para compeli-los a violentar a consciência. Não precisamos surpreender-nos com coisa alguma que ocorra agora. Não precisamos maravilhar-nos de nenhuma manifestação de horror. Os que espizinham a lei de Deus com pés profanos têm o mesmo espírito dos homens que insultaram e traíram a Jesus. Sem qualquer remorso, eles farão as obras de seu pai, o diabo. Os que desejam avivar a memória e ser instruídos na verdade, precisam estudar a história da igreja primitiva durante e imediatamente após o dia de Pentecostes. Estudai atentamente no livro de Atos as experiências de Paulo e dos outros apóstolos, pois o povo de Deus em nosso tempo terá de passar por experiências similares. As riquezas acumuladas logo serão inúteis. Quando sair o decreto de que ninguém poderá comprar ou vender, senão aqueles que tiverem o sinal da besta, muitos recursos não terão utilidade alguma. Deus requer que façamos agora tudo o que estiver ao nosso alcance para transmitir a advertência ao mundo. Tempo virá em que de modo algum poderemos vender.
Logo sairá o decreto proibindo os homens de comprar ou vender a qualquer pessoa, senão aos que tenham o sinal da besta. Estivemos perto de ver isso realizar-se na Califórnia, lá naquele tempo que eles viviam há mais de 100 anos atrás. Mas foi apenas a ameaça do sopro dos 4 ventos. Até agora, eles têm sido contidos pelos 4 anjos. Não estamos bem preparados. Ainda há uma obra a ser efetuada e então os anjos receberão a ordem de soltá-los para que os 4 ventos soprem sobre a terra. Na última grande batalha do conflito com Satanás, os que são leais a Deus hão de ser privados de todo o apoio terreno. Por se recusarem a violar-lhe a lei em obediência a poderes terrestres, ser-lhe-ás proibido comprar ou vender. Satanás diz, pelo temor de que lhes venha a faltar alimento e vestuário, eles se unirão com o mundo na transgressão da lei de Deus. A terra estará inteiramente sob o seu domínio. Alguns serão encarcerados por se recusarem a profanar o sábado do Senhor. Como os defensores da verdade se recusem a honrar o descanso dominical, alguns deles serão lançados na prisão, exilados e outros tratados como escravos. Para a sabedoria humana, tudo isto parece agora impossível, mas ao ser retirado dos homens o Espírito de Deus, o qual tem o poder de reprimi-los, e ao ficarem eles sob o governo de Satanás, que odeia os preceitos divinos, hão de acontecer coisas estranhas. Quando o temor e o amor de Deus são removidos, o coração pode tornar-se muito cruel. Se formos chamados a sofrer por amor de Cristo, seremos capazes de ir para a prisão confiando nele como uma criancinha confia em seus pais. Agora é o tempo de cultivar a fé em Deus. A melhor coisa para nós é entrar em íntima ligação com Deus, e se Ele quiser que sejamos mártires por amor à verdade, isto poderá ser um meio de conduzir muitos outros à verdade. Muitos serão encarcerados, muitos fugirão das cidades e vilas para salvar a vida, e muitos serão mártires do amor a Cristo, colocando-se em defesa da verdade. Há perante nós a perspectiva de uma luta contínua, com risco de prisão, perda de propriedade e da própria vida, para defender a lei de Deus. Requerer-se-á dos homens que rendam obediência a editos humanos em violação da lei divina. Os que forem fiéis a Deus serão ameaçados, denunciados, proscritos, serão entregues pelos pais e irmãos e parentes e amigos, até mesmo à morte. Não havemos de ter a coragem e a fortaleza dos mártires de outrora enquanto não chegarmos à posição em que eles se acharam. Caso deva haver uma volta da perseguição, será dada graça para despertar toda a energia da alma para mostrar verdadeiro heroísmo. Os discípulos não foram revestidos da coragem e fortaleza dos mártires, senão quando esta graça se tornou necessária. Eu acho muito interessante isso aqui, porque muita gente fala assim para mim: nossa, Patrícia, eu me acho tão fraquinho, e eu também acho que eu não tenho força para combater nada, eu me acho muito fraca. Mas a verdade é que Deus, ele nos enche da sua graça nos momentos mais difíceis. Eu passei momentos muito difíceis agora em 2023, que de verdade eu entendo isso que está dizendo aqui. Quando você acha que não vai haver força, coragem para você ser firme ao lado de Cristo e deixar para lá outras coisas, e aí o inimigo ele vai apertando para que você se posicione ao lado dele, você sente realmente que é a graça de Deus que se coloca a seu favor para que você não mude de ideia. E ali você vai ficando firme na sua decisão. E isso é muito, muito especial da parte de Deus, quando Ele nos dá essa força, essa coragem para continuarmos ao lado dele. E ao mesmo tempo, nós estamos sendo julgados, estamos sendo olhados, né? Estamos sendo vistos
Estamos sendo observados, né? Como diz a Bíblia, por outros mundos que estão aqui nesse grande conflito nos observando, de que lado que nós vamos ficar, né? Notaremos que precisamos desprender-nos de todas as mãos, exceto a mão de Jesus Cristo. Amigos mostrar-se-ão aleivosos e nos trairão. Parentes enganados pelo inimigo julgarão prestar serviço a Deus, opondo-se a nós e envidando o máximo esforço para colocar-nos em situações difíceis, esperando que neguemos a nossa fé. Em meio, porém, das trevas e do perigo, podemos depositar nossa mão na mão de Cristo. A única maneira pela qual os homens poderão permanecer firmes no conflito é estar arraigados e firmados em Cristo. Eles precisam receber a verdade como é em Jesus, e somente quando é apresentada desta maneira pode a verdade suprir as necessidades da alma. A pregação de Cristo crucificado, Cristo justiça nossa, é o que sacia a fome da alma. Quando firmamos o interesse das pessoas nesta grande verdade central, fé, esperança e coragem advêm ao coração. Por causa de sua fé, muitos serão privados de um lar e herança neste mundo. Mas se entregarem o coração a Cristo, recebendo a mensagem de sua graça e confiando no seu substituto e fiador, o Filho de Deus ainda poderão encher-se de alegria. Em vários lugares, ao ser incitada a hostilidade contra os que observam o sábado do Senhor, talvez se torne necessário que o povo de Deus se mude desses lugares para outros em que não sejam combatidos tão severamente. Deus não requer que seus filhos permaneçam onde, pela atitude de homens ímpios, sua influência perca o efeito e sua vida seja exposta ao perigo. Quando a liberdade e a vida correm perigo, não é meramente nosso privilégio, mas nosso claro dever ir a lugares em que as pessoas estejam dispostas a ouvir a palavra da vida e onde as oportunidades para pregar a palavra sejam mais favoráveis. Logo chegará o tempo em que o povo de Deus, por causa da perseguição, será espalhado em muitos países. Os que receberam uma educação equilibrada sair-se-ão bem onde quer que estiverem. Quando a tempestade da perseguição realmente desabar sobre nós, as verdadeiras ovelhas ouvirão a voz do verdadeiro pastor. Abnegados esforços serão envidados para salvar os perdidos e muitos que vaguearam longe do aprisco retornarão para seguir o grande pastor. O povo de Deus se coligará e apresentará ao inimigo uma frente unida. Em vista do perigo comum, cessará a luta pela supremacia e não haverá disputas sobre quem será considerado maior. De vez em quando, o Senhor tem manifestado sua maneira de agir. Ele está atento ao que se passa na terra. E quando tem havido uma crise, tem se revelado e interposto para impedir a realização dos planos de Satanás. Muitas vezes tem permitido que questões concernentes a nações, a famílias e a indivíduos cheguem a uma crise para que a sua interferência se torne evidente. Então ele tem deixado que se conheça o fato de que há um Deus em Israel que ampara e defende seu povo. Quando a oposição à lei de Deus quase for universal, quando seu povo for oprimido e afligido pelos semelhantes, Deus intervirá. As fervorosas orações de seu povo serão atendidas, pois ele gosta que seu povo busque de todo o coração e confie nele como libertador. Durante algum tempo será permitido que os opressores triunfem sobre os que conhecem os santos mandamentos de Deus. Até o fim, Deus permite que Satanás revele seu caráter como mentiroso, acusador e assassino. Assim, o triunfo final do seu povo tornar-se-á mais acentuado, mais glorioso, mais cabal e completo. Logo, há de haver perturbações por todo o mundo. Cumpre que cada qual procure conhecer a Deus. Não temos tempo para esperar. O amor de Deus à sua igreja é infinito. Incessante é seu cuidado de sua herança. Ele não permite que a aflição humana alguma sobrevenha à igreja, senão unicamente a que é necessária para sua purificação, seu bem presente e eterno. Purificará sua igreja assim como purificou o templo no princípio e no fim de seu ministério na terra.
Tudo o que ele traz sobre a igreja em forma de provações e aflições, falo para que seu povo adquira mais profunda piedade e mais força para levar a todas as partes do mundo as vitórias da cruz. Aflições, cruzes, tentações, adversidades e nossas várias provações são os agentes divinos para nos purificar, santificar e preparar-nos para o celeiro celeste. Ai, que capítulo é esse, né, gente? Eu tô lendo para vocês, mas eu tô aqui vivenciando na minha mente várias situações, vários testemunhos de vida, que eu me vi em situações que eu acreditava realmente que Deus não poderia intervir. E aqui fala, né, que na verdade tudo isso serve, cada coisinha que vai acontecendo na nossa vida para fortalecer mais a gente, para nos enrijecer mais a verdade, a coragem, a fé, porque o tempo que está vindo para perto de nós é um tempo muito, mas muito difícil. Eu desejo para você o mesmo que eu desejo para mim: força, coragem, a nossa fé. Fé é uma coisa que a gente não adquire por nós, fé é uma coisa que a gente precisa pedir para Deus todos os dias. A graça de Deus nós precisamos pedir para Deus. Mas a verdade desse capítulo todo para a gente é assim: uma guerra vai se instalar, ainda que seja uma guerra muito inconsciente para várias pessoas. Para você que está me ouvindo aqui, já não será mais inconsciente, você conseguirá enxergar além das cortinas e entender o que está se passando no mundo. E a pergunta que eu faço para você é a mesma que eu faço para mim: de que lado nós vamos estar? É importante a gente pensar racionalmente sobre isso, não emocionalmente. Eu sempre falo para vocês, espiritualidade é racional, não existe emoção, não existe família, não existe nada. Espiritualidade é você com Deus e você precisa tomar uma decisão por você. Em que você acredita? Em tudo que foi dito aqui, existe alguma coisa que você de repente acha que não vai ser assim, tão assim? Pode ser que há um exagero. Eu não sei o que se passa na sua cabeça, mas eu vou te dar uma dica, que foi o que eu disse lá no começo, quando eu falei sobre o meu testemunho. As minhas dúvidas eram muitas. E eu comecei a perguntar para Deus e eu queria respostas. E eu digo para vocês hoje, Deus respondeu cada uma delas. Ele sozinho, não precisei de religião, não precisei de nada. Hoje, se eu faço parte de uma religião, é porque ela se aproxima muito daquilo que eu creio biblicamente. Hoje eu tenho essa consciência, eu sempre digo às pessoas, eu me considero uma pessoa espiritual e não religiosa. E é por isso que eu não prego religião para vocês, porque eu acredito no poder da palavra de Deus, que foi assim que Deus me ensinou. Por 3 anos eu li a palavra de Deus, capítulo a capítulo, sozinha, pedindo ao Espírito Santo para que ele falasse ao meu coração e ele me ensinasse. Que eu não queria saber de religião, eu queria entender a mente de Deus, eu queria entender o caráter de Deus, eu queria saber quem Deus é. E Deus se revelou. Se ele se revelou para mim, que não sou nada, não sou ninguém, ele pode se revelar para você. Então, se tudo que eu falei aqui, para você pode não fazer o menor sentido, ou tipo, se fizer qualquer sentido, talvez você ainda não compreenda, ore a Deus. Senhor, me fala sobre isso que a Patrícia contou pra gente hoje. Me conta sobre isso. O que o Senhor tem para me dizer sobre isso? E eu tenho certeza que Deus vai se mostrar para você. Que Deus te abençoe e que a gente se encontre no próximo capítulo. E se você tiver interesse, é só me seguir lá no Instagram, patricia.mendes7, tá? Tô te esperando por lá. Que Deus te abençoe muito.